Então, pessoal, a aula de hoje é a única aula da disciplina que a gente vai discutir. Na semana que vem também a gente vai discutir essa questão da macroevolução. Até o momento, a gente discutiu uma série de mecanismos microevolutivos. O que são os mecanismos microevolutivos? São aqueles mecanismos que ocorrem no nível populacional e que produzem variação e evolução na população, mas não dão origem a táxons diferentes. Então, a partir do momento que o processo evolutivo ele dá origem a uma nova espécie, quer dizer que tem uma mudança de táxon. E aí esse processo de evolução que leva à mudança de táxon é chamado de macroevolução. A gente vai discutir com mais detalhes, né, um monte de questões macroevolutivas, inclusive pensando na perspectiva da biogeografia, né, e da filogeografia, na disciplina que vocês vão ter comigo no final do curso, né, no 8º período. Mas, por hora, né, que na disciplina de princípios evolutivos, a gente encerra a nossa discussão, né, dos mecanismos de evolução usando um modelo macroevolutivo, que é o modelo da especiação. Né? E é claro que a especiação ela pode estar relacionada a um processo, né, que tem a ver com escolha de parceiro durante a cópula, que é a seleção sexual. Então, na aula de hoje, a gente vai ver esses dois temas. Basicamente, a gente vai ver conceitos de espécie, que eu acredito que vocês tenham visto com o Wagner na disciplina de biodiversidade, os mecanismos, né, em modo de especiação, né, alopátrica, parapátrica, peripátrica, e a seleção sexual especiação. Certo? E aí, questão de conceito de espécie, isso aí entra numa vertente que tem a ver com a questão de classificação. Não sei se vocês já perceberam, mas nós humanos, nós temos uma tendência enorme a querer classificar tudo. Né? Então, eu classifico, por exemplo, eu tenho as roupas no armário, aí eu vou ter as camisetas, conforme a cor, elas vão estar cores... quando eu estou na vibe boa, tá, gente? Eu coloco, por exemplo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, nessa ordem, que é um sistema de classificação. Às vezes não faço isso não, às vezes fica tudo bagunçado, depende do período. Livro eu organizo por tamanho, né? Então, por exemplo, aqui, esses livros que estão aqui, vejam que tem uma organização por tamanho. Eu tenho uma outra organização que é por tema. Então, por exemplo, eu tenho os livros que têm a ver com questão de cinema e educação, então eles ficam numa prateleira. Os livros que têm a ver com evolução ficam em outra prateleira. Livros de conceitos gerais de biologia, né? Então, livro de fisiologia, livro de genética, livro de ecologia, livro de zoologia, livro de botânica, então eles ficam numa outra prateleira. Livro de leitura geral que eu faço, né? Então, por exemplo, a origem, o ceifador, a escalada do Monte Improvável, o polegar do pano, então esses livros que eu faço a leitura que não tem a ver nem com questão de sistema de educação, nem com questão de evolução, nem com questão de biologia, e com o outro lado, né? E aí eu acredito que vocês tenham diferentes formas, né, de organizar o mundo que vocês têm ao redor, né? Seja organizando copos num armário, ou a questão de se organizar para fazer comida. Então, a gente usa o sistema de classificação o tempo inteiro. A questão é que, quando a gente pensa em espécie, a gente precisa estabelecer critérios que sejam cientificamente aceitos, né? E aí, nesse sentido, é possível... foram propostos, né, diferentes conceitos de espécie. E aí, na aula de hoje, a gente vai discutir esses 4. Eu acho que o Wagner discute com vocês a biodiversidade, não discute? Ou eu estou enganado? Discute sim, professor. Eu imaginei que ele fazia isso. E aí, aqui na disciplina de evolução, a gente vai discutir esses conceitos e a gente vai focar principalmente as limitações desses conceitos, tá? O conceito morfológico, como o próprio nome já diz, ele é um dos conceitos que foi o mais utilizado durante a história da biologia. Todo o sistema de classificação do Aristóteles, né, e do Linneu segue o que seria o que a gente chama hoje de conceito morfológico, e basicamente ele leva em conta aspectos da organização corporal do organismo. Então, organismos que são similares na forma e na função são da mesma espécie, e organismos que não são similares são de outra espécie. Esse conceito, ele cria
para que tenha uma conceitualização, né, de conceito morfológico, que tem a ver a questão da morfologia, porém, esse conceito se depara com alguns problemas. Primeiro, existem muitas espécies que são muito parecidas morfologicamente. Em Drosófila, né, que é um gênero dentro da família que eu estudo, que é Drosophilidae, existem muitas espécies que são similares. Quando você faz uma coleta, por exemplo, vem espécies do grupo Repleta ou mesmo do grupo Melanogaster, você não consegue diferenciar pela morfologia externa. Às vezes você tem que fazer, tentar olhar o reprodutor do macho, que aí o reprodutor do macho geralmente é diferente, né? Cada espécie tem um padrão morfológico para o reprodutor. Muitas vezes esse reprodutor você tem que olhar em microscopia eletrônica para poder conseguir ver todos os detalhes, né? Então não é algo tão simples de identificar. E se a gente utilizar só o conceito morfológico, a gente vai chamar todas essas espécies diferentes de mesma espécie. A mesma coisa acontece com espécie politípica, né? Tem espécie que tem variação, por exemplo, borboletas, né? Naquela aula eu falei para vocês da seleção dependente da frequência, né? Se a gente analisar aquele padrão de cor, no caso das borboletas, tem algumas espécies de borboleta, não é bem aquilo da seleção dependente da frequência, ele traria muito mais espécie críptica do que politípica. Tem certas espécies de borboleta que há uma variação tão grande no padrão de cores, dentro da mesma espécie, que pode haver o erro de se classificar dois indivíduos que são da mesma espécie como espécies diferentes. Tá? Então, isso não é tão raro. Né? A nossa espécie mesmo ela é politípica. Né? Se a gente analisar e olhar a diversidade, a gente vai perceber que existem diversos padrões morfológicos, né? Todos para a mesma espécie. Cães acontece isso, né? Aquelas diferentes variações, todos os cães são da mesma espécie, aí você tem desde um chihuahua até um dog alemão, e isso é uma característica de espécie politípica. A outra coisa que pode acontecer é que o macho pode ser muito diferente da fêmea, que aí tem o dimorfismo sexual, a gente vai discutir mais sobre isso na aula de hoje ainda, quando nós falarmos da seleção sexual. Então, pavão, por exemplo, o pavão macho ele tem um padrão de coloração de penas, tamanho corporal, e a fêmea tem outro padrão completamente diferente. E isso poderia levar a uma classificação errônea. Quer dizer, um sexo seria de uma espécie, outro sexo da outra. E a plasticidade fenotípica, que a gente já viu isso também em aulas anteriores, né? Que a mesma espécie, dependendo das condições ambientais às quais ela é exposta durante o desenvolvimento, ela pode apresentar diferentes padrões fenotípicos, né? E isso poderia também levar a uma classificação errônea. Aqui alguns exemplos, né? Espécie críptica, vejam que são duas espécies de pardal diferentes, três espécies de mariposas que são diferentes, mas são similares, né? Mas são espécies diferentes. Se a gente usasse o conceito morfológico, a gente classificaria como a mesma espécie. Em relação à espécie politípica, né? Esse exemplo de borboleta, são todas borboletas da mesma espécie, mas a gente poderia, se usar o conceito morfológico de espécie, a gente acabaria classificando esses diferentes tipos, né, que a gente pode encontrar para essa espécie como diferentes espécies. A questão do dimorfismo sexual, né, então aqui para fazão, para o pavão, para os mandris, né, para o louva-a-Deus, né, também tem diferença em relação ao tamanho, padrão de cor, padrão de plumagem. E plasticidade fenotípica, que, por exemplo, tem larvadores do mar. Esse primeiro tem alimentação abundante, esse outro com uma alimentação mais restrita, né? E aí tem uma variação de tamanho, porque com mais alimento, a primeira larva consegue ter um crescimento maior, com menos alimento, ter um crescimento menor, e aí poderia correr o risco, utilizando o conceito morfológico de espécie, de classificar como duas espécies diferentes. Certo? Em relação ao conceito morfológico, vocês entenderam o que é o conceito morfológico e quais são as limitações dele? Sim, professor, tranquilo. Sim. E aí uma pergunta. O conceito morfológico seria muito adequado para classificar quais espécies?
Por exemplo, vocês acham que um fóssil ele poderia ser classificado pelo conceito morfológico? Sim. Sim. E seres unicelulares, por exemplo, bactérias, leveduras, algas, vocês acham que dá para usar o conceito morfológico? Então, professor, eu acho que alguns seres. Sim, alguns unicelulares sim. Inclusive, uma forma da gente classificar micro-organismos, a gente utiliza a morfologia mesmo, tá? A gente usa corante, dependendo se o corante pegar ou não, a gente chama essas bactérias de gram negativo ou gram positivo, e aí você usa os caracteres morfológicos para chegar na espécie. Então, a gente usa o conceito morfológico, ele é muito aplicável para fósseis e para organismos unicelulares, tá? Muito aplicado mesmo, muito adequado para esse tipo de organismo. Para os demais, existem algumas limitações aí que foram essas que a gente discutiu. Um conceito de espécie que seria, acho que o sonho, né, da biologia, é o conceito evolutivo. Né? Esse conceito evolutivo também é chamado de conceito filogenético. Segundo esse conceito, a gente classifica como espécie um organismo que seria o estado recente de uma linhagem evolutiva. Né? Então, você acompanha, né, se tivesse acesso à informação do fóssil, dos registros fósseis e tal, você acompanha o processo para chegar no estado atual, certo? Esse seria o conceito no qual você utiliza, por exemplo, informações genéticas. Né? Quando você propõe utilizar, por exemplo, barcodes para identificar a espécie, o conceito de espécie que é evocado é o conceito evolutivo. Porque aí você considera que uma determinada sequência de DNA ela está presente numa linhagem evolutiva e ela é exclusiva, né, de uma espécie X que existe atualmente. Certo? Uma espécie que ela é classificada pelo conceito evolutivo ou filogenético é o cavalo atual, tá? A gente vai ver isso melhor na disciplina do 8º período, mas existe uma documentação na registro fossilífero muito boa a respeito dos estágios intermediários do cavalo, desde as formas, né, mais primitivas que surgiram há 60 milhões de anos até a espécie atual, certo? Então a gente consegue identificar toda essa linha evolutiva. O problema é que esse conceito, para ser aplicado, a gente tem que conhecer a história, né, essa linha temporal. E nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, a gente não tem acesso às informações. Né? Uma alternativa seria utilizar dados genéticos, mas não está muito claro quais seriam, né, regiões do genoma que são altamente conservadas e espécie específica, né? Que seria esse DNA barcode que ele no comecinho dos anos 2010 tal, se tornou bastante comum, inclusive existe uma sequência do COI, que é um gene que tem no DNA mitocondrial, que ela era uma candidata a ser usada como barcode, ela vale para muitos organismos, né, mas não vale para tantos outros. Né? Em drosófila a gente usa bastante. A sequência é uma sequência do COI, cada espécie tem um padrão de par de base, né, de sequência de bases. Mas não é tão simples assim, tá? O conceito ecológico, ele considera que organismos que ocupam uma mesma zona adaptativa, né, ou seja, que ocupam o mesmo hábitat, nicho, etc., são mais similares entre si do que aqueles que ocupam outras zonas adaptativas, né? O conceito ecológico ele é muito utilizado para espécies que geralmente elas ocupam que elas são exclusivas de pequenos hábitats. Então, por exemplo, alguns anuro que vivem em lagoas, né? E cada espécie ocupa uma lagoa diferente, alguns insetos também que ocupam microhábitats, né? Então, o conceito ecológico ele pode ser utilizado em algumas situações bem especiais, né? O problema é que você tem que conhecer o fator temporal e aí você precisa ter bem definido o que é uma zona adaptativa, né? Zona adaptativa seria aquela zona na qual o organismo quais seriam, né, as condições para ele sobreviver em um determinado hábitat, né? E aí isso ser estabelecido para todos os organismos é muito difícil. Mas é um conceito que é bastante utilizado para insetos, né, alguns insetos, e para grupos que têm menor biodiversidade, né, por exemplo, por causa dos anuros. Né? Dos anfíbios em geral, né, mas anuros principalmente. E aí, por fim, o conceito que com certeza é o mais comum, né, e aí vocês vão entender que ele tem uma limitação séria,
que é o conceito biológico de espécie. O conceito biológico, ele agrega, em parte, a ideia do conceito morfológico, né? Que espécies são conjuntos de organismos que são similares. Só que, além dessa questão da similaridade morfológica, o conceito biológico acrescenta a ideia de capacidade de produzir descendentes férteis, né? O problema do conceito biológico é que você tem que saber muito sobre a biologia do organismo e ele só é aplicável para organismos de reprodução sexuada ou fertilização cruzada. Organismos de reprodução sexuada, eles não é possível você classificar eles a partir do conceito biológico de espécie. Tudo bem que 70% das espécies conhecidas, elas apresentam reprodução do tipo sexuado. Só que existem 30% de espécies que não têm reprodução do tipo sexuado. Daí o conceito biológico não é aplicado de forma alguma, tá? O que é mais comum ocorrer para essas espécies é utilizar ou o conceito morfológico, que é o caso dos micro-organismos que eu falei para vocês, né? Ou o conceito evolutivo, e aí utiliza informações do DNA, né? Que permitem traçar uma filogenia e contar as histórias e separar espécies, né? E aí, mais raramente, o conceito ecológico, certo? Então, o conceito biológico ele domina, tem o seu porquê de ser, porque a maioria das espécies tem reprodução sexuada, mas tem esse problema de aplicabilidade geral, porque você já exclui todos os organismos de reprodução assexuada, certo? Entenderam os conceitos, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então, a gente vai partir agora para o processo de produção de espécies, que é o processo de especiação. Eu deixei o conceito biológico por último, não foi à toa, tá? Todos os mecanismos de especiação que eu vou discutir com vocês aqui, eles levam em consideração principalmente o conceito biológico, tá? Então, aqui a gente vai falar de especiação pensando no conceito biológico de espécie, principalmente. Tanto Darwin quanto o Wallace, eles trouxeram, né, à tona essa ideia da especiação. Inclusive, a especiação é um ponto-chave da teoria de evolução por seleção natural do Darwin, que a gente já comentou lá numa das primeiras aulas. Ambos, né, cientistas, eles obtiveram informações sobre hibridização e partiram, né, dessa ideia, né, do processo de produção de espécies a partir desse conhecimento que eles tiveram, né, em diferentes lugares. Basicamente, o conceito de especiação ele pressupõe que existe uma espécie ancestral e, a partir, né, do acúmulo de mutações, essa espécie ancestral ela pode diversificar em duas espécies atuais. Esse processo, né, de diversificação de uma espécie para duas é chamado de cladogênese, né? E aí, quando a gente considera só a partir da espécie ancestral para uma delas, a gente chama isso aqui de anagênese. Então, esse processo do ancestral até uma espécie atual é anagênese, e esse processo de diversificação em duas é chamado de cladogênese, certo? E aí eu já comentei com vocês, né, que a especiação é resultado de acúmulo de variação genética. Entendam o seguinte, pessoal, só é possível que uma população se torne uma espécie nova se houver um acúmulo de mutações que leve ao isolamento reprodutivo. Enquanto as populações elas forem passíveis de intercruzamento, o processo de especiação não ocorreu, tá? Ele pode, às vezes, ser iniciado, digamos que tem, por exemplo, há uma formação de barreira, as populações são isoladas, acumulam mutações, só que aí essa barreira ela deixa de existir e as populações voltam a se encontrar. E aí não houve tempo de mecanismos de isolamento reprodutivos eficientes evoluírem, tá? Existem várias espécies do gênero Drosophila que passaram por isso, principalmente espécies aqui do Brasil, né? O Brasil, durante o período glacial, ele teve a formação de refúgios, né? Então, você imagina, por exemplo, espécies que tinham uma ampla distribuição ao longo da paisagem geográfica do Brasil. Com a glaciação, essas espécies ficaram restritas, né, a refúgios, que não foram congelados, né? E aí, quando houve o período interglacial, que há esse descongelamento, esses refúgios eles acabam
ampliando, né, sua área, e aí a comunicação entre refúgios que eram isolados. Então, isso aconteceu com várias espécies de drosófila, né? Aqui no Brasil tem vários casos que você consegue cruzar facilmente no laboratório. Não é a exclusividade do Brasil, tá? Na verdade, espécies do gênero Drosophila é bastante comum, inclusive, quando a gente analisa espécies de outras partes do mundo. É relativamente fácil você cruzar indivíduos dessas subespécies, né? Que a gente chama esses indivíduos que não terminaram o processo de especiação de subespécie ou de raças geográficas, tá? Então esse termo é utilizado. Então, quando vocês ouvirem o termo raças geográficas ou subespécies, a gente está fazendo referência a esses organismos que eles passaram por algum tipo de história de isolamento, né, geográfico, mas não houve tempo suficiente para que acumulassem variações genéticas para produzir o isolamento reprodutivo. Certo? E aí o isolamento reprodutivo, volto a frisar, né, são mecanismos genéticos que vão levar a não conclusão, né, do processo reprodutivo. Seja em virtude do não encontro de gametas, seja em virtude da não maturação, né, do embrião, seja em virtude da produção de um descendente que não é fértil. Certo? Os mecanismos, eles são classificados como pré-zigóticos, ou seja, que vão ocorrer antes, né, da fecundação, ou pós-zigóticos, quando eles ocorrem depois da fecundação. E aí tem uma série de mecanismos, né, que são pré-zigóticos. Então, por exemplo, os organismos podem ter isolamento de hábitat. Né? Então, as populações vivem em hábitats diferentes e aí eles nunca se encontram. Eles podem apresentar atividade maior em um determinado período do dia, ou de manhã ou à tarde. Ou a espécie pode ter período reprodutivo somente no verão, ou somente no inverno. Né? Tem a questão do isolamento por comportamento, né, que é não ter os rituais, né, que caracteriza a espécie, por exemplo, para animais, né, não ter os rituais de acasalamento, e aí então uma fêmea não reconhece aquele macho como da espécie, então não aceita a cópula, né. Mas é possível que haja, né, o cruzamento, e aí mesmo havendo cruzamento, existem mecanismos, né, de isolamento mecânico e gamético. Os mecanismos de isolamento mecânico, geralmente, eles podem estar relacionados à não compatibilidade dos órgãos reprodutores, né? Então, pênis e vagina não são compatíveis, então pode até haver todo o processo, o ritual de acasalamento, mas não é a finalização da cópula. Pode haver questão, né, se o grão de pólipo, por causa em plantas, né, o grão de pólipo tiver o mesmo gameta que a oosfera, não há o estímulo para a produção do tubo polínico, portanto não há a fertilização, a fecundação, mas pode ter, né, mesmo tendo a cópula, pode ter algum tipo de mecanismo de isolamento gamético. Né? Como que isso pode ocorrer? Que mesmo que haja, né, que o macho consiga ejacular dentro da fêmea, no caso de indivíduos que tenham esse padrão, né, de cópula, o gameta masculino ele não é atraído pelo gameta feminino, então ele acaba ele não chega até o óvulo. Eventualmente, pode ocorrer, né, o gameta pode até chegar até o óvulo, mas não há mecanismos bioquímicos que permitam o reconhecimento, né, do óvulo do espermatozoide. Eventualmente pode ocorrer a fertilização. Quando ocorre a fertilização, os mecanismos, né, de isolamento reprodutivo estão relacionados ou à inviabilidade do embrião, ou à produção de um híbrido que vai ser estéril na fase adulta. Certo? E aí, geralmente, as consequências disso, né, é redução de viabilidade e da fertilidade dos descendentes. Certo? Entenderam de forma geral os mecanismos, pessoal, de isolamento? Sim. Está em inglês, mas eu tentei falar com vocês que foi o melhor esquema que eu achei foi esse. Aqui eu coloquei no outro slide em português para alguns mecanismos, tá, que foram os que eu comentei anteriormente. E aí a questão que se coloca, né? Se é importante que haja um acúmulo de mutações que levem ao isolamento reprodutivo, e aí essas mutações, claro, né, vão levar
a um isolamento reprodutivo presigótico, a um isolamento reprodutivo pós-igótico. A pergunta que se faz é, de que maneira, né, os mecanismos genéticos eles podem produzir esse tipo de efeito? Alguns genes, né, eles produzem diferenças no cromossomo, então, um mecanismo genético, né, é diferença no cromossomo, então a espécie tem 20 cromossomos, a outra tem 10. Então, isso, mesmo que haja reprodução, durante a meiose não vai ser possível a formação de um gameta viável. Então, os gametas são inviáveis, né? Para insetos é comum a incompatibilidade induzida por simbiontes. Como é que funciona isso? Organismos que são da mesma espécie apresentam o mesmo tipo de bactéria simbionte. De forma que, se, por exemplo, uma espécie... Isso é muito comum para inseto, tá, gente? Se a espécie, por exemplo, uma espécie de a Drosophila melanogaster, ela tem uma bactéria do gênero Wolbachia, que eu vou chamar de Wolbachia DM, certo? A Drosophila simulans apresenta uma Wolbachia da linhagem DS. Quando há cruzamento entre simulans e melanogaster, como elas têm linhagens diferentes de Wolbachia, né, uma tem ADM e outra tem ADS, não há um encontro dos gametas, porque a presença dessas bactérias inibe o encontro dos gametas, certo? Muito comum para insetos, tá? Muito comum mesmo, esse mecanismo. Estou falando de Drosophila, mas isso aí praticamente todos os insetos têm algum tipo de inibição, né? Com bactérias do gênero Wolbachia, que eu escrevi aí, tá, o nome do gênero. E aí também existem genes de compatibilidade genética, né? Que a presença deles torna inviável o encontro de gameta ou a maturação dos aparelhos, quer dizer, o descendente ele é viável, mas o reprodutor não, né? Então pode ter alguns mecanismos nesse sentido. Certo? Aí então a gente falou dos conceitos de espécie e os mecanismos de isolamento reprodutivo, certo? E aí quais são os tipos de especiação ou os modos de especiação? Existem 4 modos, né? Com certeza o modo que é mais popular é a alopatria. A alopatria ela tem uma condição a priori de isolamento geográfico, né? Então primeiro com isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. Alo significa fora, pátria significa origem, né? Então fora da origem. Existem outros processos que são menos comentados, mas que eles podem ser bastante comuns, na verdade, né? A especiação por peripatria, como o próprio nome já diz, significa a partir da distribuição da borda, né? Da origem. A parapatria, que seria a especiação com populações contínuas que estão paralelas, né, lado a lado, mas que tem algum tipo de barreira biológica que impede o cruzamento. E a especiação simpátrica, né, que é quando ocorre dentro do mesmo nicho, do mesmo hábito. Certo? A gente vai discutir um pouquinho mais de detalhes de cada uma delas. A especiação alopátrica, ela considera um isolamento geográfico como o primeiro passo, certo? Aí, nesse caso, esse isolamento geográfico ele pode ocorrer tanto em virtude da parcela da população que migra e não consegue voltar, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo, você tem aqui uma população de lagartos que vive num continente, aí um propago chega numa ilha em virtude de uma embarcação, por acaso, e aí, como lagartos não nadam, né, não conseguem se deslocar para o ambiente aquático, essas populações ficam isoladas. E aí pode haver surgimento de mutações que levam ao isolamento reprodutivo, e aí o processo de especiação ele Ai, gente, como é que é a palavra para isso? Ele é concluído, mas não é concluído o que eu queria dizer. Ele é... Aí, se eu lembrar a palavra, eu falo, mas é como se ele fosse... Ai, meu Deus, que ódio! Vocês entenderam o que eu quis dizer? Pessoal, talvez eu não sabendo lembrar, não estou lembrando a palavra que eu ia falar. Ou não? Fala novamente, professor. Quer dizer que há o isolamento geográfico em virtude da dispersão, né, dessa população para uma região geográfica impossível retorno.
E aí, a partir do acúmulo de mutações que vão levar ao isolamento reprodutivo, o processo de especiação ele é... Eu não queria usar o termo concluído, mas é como se ele fosse concluído. Eu esqueci a palavra que é para isso. Mas ele Não, mas deu para entender. deu para entender? É que a palavra Aham. correta não é bem concluído, porque o processo de especiação nunca é concluído, né? Porque as mutações, elas, enquanto a espécie existir, né, há a possibilidade de acumular novas mutações que vão levar a outros isolamentos reprodutivos, né? Então ele é, mas tudo bem. Então naquela linhagem ali ele chega a término, né? Mas é possível que aquela linhagem evolua para outra espécie posteriormente, tá? Essa especiação alopátrica na qual há o isolamento geográfico em virtude da dispersão é chamada de especiação alopátrica por dispersão. Às vezes ocorre o surgimento de uma barreira geográfica. Então, a barreira geográfica ela não ocorre porque a espécie dispersou para um lugar que ela não consegue voltar, mas porque surge, por exemplo, um rio, ou surge uma cadeia de montanha, ou às vezes uma rodovia. Então, você tem uma barreira geográfica que ela pode ocorrer naturalmente, mas ela pode também ser criada por atividade antrópica, tá? Então, essa barreira geográfica, esse processo de especiação alopátrica, que é em virtude de uma barreira geográfica que surge, é chamada de especiação alopátrica por vicariância. Todo o processo de surgimento de barreira geográfica é chamado de vicariância, certo? Se for natural, tá? Se for antrópico, a gente não usa esse termo. A gente fala que é um isolamento geográfico em virtude de atividade humana, certo? Mas natural a gente chama de vicariância. Entendido, pessoal? Certo. Bom, vamos começar a complicar um pouco. Quando tem esse isolamento geográfico, a gente espera mesmo, né, que populações isoladas geograficamente elas podem acumular mutações e essas mutações podem ser mutações que levem ao isolamento reprodutivo. Só que é possível haver especiação mesmo que não haja isolamento geográfico. Uma dessas maneiras é a partir da formação de zonas híbridas. Se uma determinada espécie ela tiver uma distribuição geográfica muito ampla, é possível que as populações mais periféricas elas especiem. E aí aquelas populações intermediárias elas acabam sendo um reservatório de cruzamento. Então você tem aqui uma população que está numa ponta, a outra que está na outra. E aí elas podem ter migrantes, mas eles vão cruzar só na região intermediária entre as duas populações. Essa região de cruzamento ela é chamada de zona híbrida. Só que esses indivíduos que estão nessa população aqui jamais vão chegar nessa aqui, e vice-versa, porque toda etapa de cruzamento vai ocorrer nessa região intermediária. Por isso que é chamada, né, esse processo é chamado de especiação parapátrica, é como se as populações estivessem lado a lado, né, mas em virtude da formação dessa barreira híbrida não é possível que elas tenham um fluxo gênico entre si. Certo? Entenderam a especiação parapátrica? Professor, só uma dúvida. São os que ficam na periferia que vão sofrer especiação? Isso, isso. Então, por exemplo, o modelo de ilha a gente não espera uma especiação parapátrica ocorrer. Agora, num modelo de isolamento pela distância, sim. No modelo de fluxo de isolamento pela distância, sim. E aí aquela região intermediária, a região intermediária vai ser uma região de hibridização. É por isso que é chamada de zona híbrida, porque vamos chamar essa população aqui de A e essa aqui de B, né? A nunca chega em B, B nunca chega em A, só que eles chegam nessa, digamos, região AB, né? Como se tivesse uma coisa assim, você tem a população, a POP A, e aí você tem uma região onde A e B se encontram, e aí você tem a POP B. Só que os indivíduos só vão se encontrar nessa região POP AB. E aí então é possível que, como essas populações elas ficam isoladas, é possível que acumulem mutações. E aí a POP A, a POP B pode virar uma outra espécie. Certo? E essa região que eu estou chamando de POP AB é o que a gente chama de zona híbrida. Então não é uma barreira geográfica, mas sim uma barreira biológica. Certo, entendi. Certo?
E aí, a especiação simpátrica, que ela é um pouco mais menos provável de ocorrer, os indivíduos eles ocupam o mesmo hábitat, mas aí eles podem, né, indivíduos da mesma espécie, estou falando, né, se eles ocuparem nichos diferentes dentro de um mesmo hábitat, é possível que haja especiação. Um exemplo, né, disso são os ciclídeos, né, do Lago Barmobi, em Camarões. Todas essas espécies aqui elas surgiram de uma única espécie ancestral que especiou dentro desse lago. Só que o que se constatou? Que cada espécie tem uma distribuição dependendo aqui da... Então, as cores aqui do lago representam onde que a gente encontra mais uma espécie ou outra, né? Então, esse círculo azul tem uma espécie, esse outro círculo roxo tem outra, esse outro círculo aqui azul é outra. Aqui tem umas regiões que podem ser zonas de hibridização, e aí mais na periferia outra. Então, essa distribuição dos diferentes indivíduos da mesma espécie, né, ao longo do lago, fez com que peixes de uma mesma região cruzassem entre si, e aí, a partir do acúmulo de mutações e surgimento de mutações de isolamento reprodutivo, é possível que a especiação ocorra. Tá? A Joyce perguntou aqui, foi dito muita coisa depois de POP A e B? Meu celular bugou, ficou mudo de novo. Nossa, Joyce, eu entendo você. Teve uma reunião que eu participei de celular, com o celular, mesma coisa, não consegui acompanhar nada direito. O que você perdeu do que a gente discutiu? A gente falou algumas coisas de POP A e POP B, mas agora eu não sei, depende. Até onde você ouviu sobre POP A e POP B? Eu acho que ela caiu de novo. Ah, tá. Ela só perdeu a especiação simpátrica, então. Ah, não, então só o comecinho, é verdade. Então acho que você perdeu só isso aqui, Joyce, ó, essa parte aqui. Não, isso aqui já foi. Ah, tá, não. Na verdade, eu acabei de começar agora a especiação simpátrica. Que é quando ocorre a especiação dentro de um mesmo hábitat, né? Uma forma de socorrer é se o hábitat ele for repartido em nichos diferentes, né? E a espécie conseguir ocupar esses diferentes nichos, é possível que haja especiação, né? Que é o exemplo desse caso dos ciclídeos, desse lago aí em Camarões. Agora fez sentido, eu estava um pouco perdida. Você perdeu bem o comecinho, eu acho, que aí foi... Isso, você me falando a respeito do mesmo habitat, e eu estava tipo boiando. Agora me localizei de novo. Porque o hábitat, ele pode ser dividido em nichos, né? Então, o mesmo hábitat, então, por exemplo, o lago é um hábitat, né? Só que aí você tem, mais perto da periferia, você vai ter lá condições físico-químicas da água, que são diferentes daquelas regiões mais no meio do lago. Né? Então, isso pode determinar quais são os indivíduos que vão estar ali, né? E aí, a partir dessa variação no nicho, né, é possível que, por exemplo, somente indivíduos que aguentam uma temperatura mais alta vão ocupar regiões mais marginais, né, do lago. E aí eles sempre vão cruzar entre si. Então, se surgir uma mutação ali que leva isolamento reprodutivo, é possível que os peixes, né, que ocupam essa faixa aqui, eles especiem em relação aos demais, e assim por diante. No semestre passado, um dos grupos apresentou um trabalho recente, né, sobre esses ciclídeos aí, que é bastante comum, tá? A especiação simpátrica para ciclídeos. Esse aí é em Camarões, mas tem em outros lugares que isso aí ocorre. E aí você tem lá quais são as espécies, né, qual a provável espécie ancestral. Aí tinha, né, grandes lagos e lagos de cratera. E aí tinha espécies que estavam no lago de cratera e não nos grandes lagos. Aí nos grandes lagos tinha mais de uma espécie, aí tinha evidência de especiação simpátrica neles. É bem comum, tá, para esse grupo de peixe. O exemplo mais emblemático, e qualquer livro de evolução vai trazer, tá, de especiação simpátrica, é o da Ragoletes pomonella. A Ragoletes pomonella é uma mosca de frutas, vendo que ela tem esse formato aqui. A Ragoletes, ela ocupa, né, as espécies desse gênero, né, Ragoletes, elas tendem a acasalar e ovipositar no mesmo tipo de fruto.
Então, por exemplo, tem indivíduos que ovipositam em cima de maçãs, outro em cima de pêssego, outro em cima de peras. E aí, o que se descobriu? Que dependendo de qual preferência, né, aquele indivíduo tinha, a descendência também tinha a mesma preferência. E aí, em pouco tempo, foi possível perceber que aquelas agoletes, né, que ovipositavam em maçã deram origem a uma espécie, aquelas que ovipositavam em pera deram origem a outra, que ovipositavam em pêssego deram origem a outra. Certo? Então, o mesmo hábitat que seria esse... Gente, que nome? Orchard. O que é orchard em português? Como que chama o lugar que tem um monte de árvore frutífera de várias espécies? Como que chama isso mesmo? Sim, você lembra disso? Pomar. Ai, como que chama, gente? Alguém falou, mas falou saiu baixo. Pomar. Pomar. Isso, pomar. Ai, meu Deus. Então, imagina um pomar, né? E aí se descobriu que que era Ragolex pomonella, mas aí deu origem a várias espécies a partir, né, dessa espécie original. Inclusive, vira e mexe tem artigo novo que sai mostrando novas espécies de Ragolex, porque esse processo de especiação simpática é bastante intenso dentro do gênero, né? Então, aqui eu estou com umas fotos aqui, mas basicamente essa questão para Ragoletes, né? É o exemplo mais clássico que tem de especiação simpática da Ragoletes. Nesse caso, né, tanto para os ciclídeos quanto para a Ragoletes, a gente diz que é possível a especiação simpática porque é um polimorfismo de nicho múltiplo, certo? O que significa isso? Que dentro de um mesmo hábitat é possível a existência de vários nichos, e se a espécie tiver repertório biológico que permita a ocupação desses diferentes nichos, é possível que ocorra a especiação simpática, né? E aí, no caso, o exemplo da Ragoletes, o nicho múltiplo tem a ver com os diferentes tipos de frutos, e no caso dos ciclídeos, né, as diferentes estruturações fisicoquímicas que o lago apresenta, e aí os diferentes peixes, né, têm capacidade de ocupar essas diferentes estruturas fisicoquímicas. Você tem um nicho múltiplo relacionado a essa diferença na estrutura. No caso da Ragoletes, tem a ver com a questão da disponibilidade de recurso de oviposição e alimentação. Certo? Porém, é possível que haja especiação simpática por um outro processo, que é a seleção sexual, que é o que nós vamos discutir a partir de agora. Certo? A seleção sexual, obviamente, que é um processo que só ocorre entre organismos de reprodução do tipo sexuada. Basicamente, o que eu vou discutir aqui com vocês são exemplos em animais, certo? Seleção sexual em plantas parece que não é um processo muito comum, mas para animais é relativamente recorrente. Uma marca de que provavelmente a espécie pode ter evoluído por seleção sexual é a existência de dimorfismo sexual. Se machos são diferentes de fêmeas, isso oferece uma evidência de possível evolução por seleção sexual. Aqui nessa imagem tem alguns organismos, né, que a gente consegue diferenciar machos e fêmeas por alguns caracteres, né, principalmente tamanho, cor, posição, né, aqui na cópula. Então, a gente tem aí algumas características que permitem a gente identificar. Só que aqui no caso, meninos, é pouco provável que essas espécies aqui que estão representadas à direita, elas tenham evoluído por seleção sexual. Porque o dimorfismo não é tão evidente. Se a gente analisar o caso do leão, do camaleão e desses anuros, a gente consegue perceber que há uma diferença de padrão de cor, tamanho, e isso é um indicativo de evolução por seleção sexual. Por que é um indicativo? Porque significa que machos e fêmeas vão apresentar componentes diferentes, né, que vão ser mais ou menos atrativos para o sexo oposto. Certo? Então, o dimorfismo acaba sendo um resultado, né, de evolução por seleção sexual. E aí uma pergunta que eu faço para vocês. O sexo, né, a reprodução sexuada, ela é uma realidade de 70% das espécies.
Se ela é um processo bastante frequente, significa que provavelmente deve ter algum tipo de componente adaptativo importante relacionado ao sexo. Por que eu estou falando isso para vocês? Se a gente pensar que a origem da vida ela está relacionada à reprodução, eu escrevi errado. Reprodução assexuada, e aí, depois de 2 bilhões de anos, surge a reprodução sexuada e ela se torna mais frequente a reprodução assexuada, a gente não consegue explicar isso por deriva genética, tá? A gente consegue explicar isso por seleção natural. Se é por seleção natural, qual é a adaptabilidade que o sexo pode trazer? Aí eu deixo para vocês me responderem. Ô, professor, Não, peraí, deixa eu formular melhor. Eu coloquei, reescrevi a pergunta. Seria... Pode falar. Pode responder que eu coloquei. Uma outra forma de perguntar é isso, qual a vantagem adaptativa do sexo? Que as características vão ser passadas ali, uma variabilidade genética. É isso, Inácio. A reprodução sexuada, ela produz variabilidade genética. E a variabilidade genética é a matéria-prima da evolução. Certo? Então, justamente, a reprodução assexuada, ela não produz variabilidade. Então, se ocorrer uma mudança ambiental, toda aquela espécie é extinta, né? Ao passo que, se há variabilidade, a população ela tem maior probabilidade de se manter, né? Que foi o que vocês responderam na aula, no relatório de aula prática da atividade lá de mutação, que maior heterozigоsidade pode significar maior chance de sobrevivência. Alex, eu não sei se há uma garantia de deixar descendentes, né? Porque a reprodução assexuada, ela tem uma garantia, ela também deixa, né? Pelo menos para F1, ela deixa. A questão é esses descendentes se manterem, né? O problema não é nem tanto em deixar o descendente, mas é o descendente se manter ao longo do tempo, né? Os descendentes se manterem ao longo do tempo. Eu acho que é mais por aí. O que vocês acham, pessoal? Bom, pessoal, alguma questão mais? Porque o sexo produz variação, né? E variação genética é a matéria-prima da evolução. Então, isso explica por que o sexo é tão comum, né? A questão dos descendentes, a gente pode até discutir a questão da garantia. Se a gente pensar do ponto de vista que o descendente tem maior variação, a chance desse descendente sobreviver é maior. Aí, talvez nesse sentido, Alex, dá para concordar, tá? Mas precisa fazer um ajuste, né? Não só deixar os descendentes, mas esses descendentes têm maior probabilidade de se manter caso haja alguma mudança ambiental. Certo? Pessoal, todo mundo de acordo com essa questão do sexo? Qual que é a questão evolutiva, né? Entenderam isso? Que o sexo é uma fonte de variabilidade, porque a reprodução sexual ela embaralha, né, a variação genética que tem do pai e da mãe. Ótimo. Então a gente pode discutir agora a questão de seleção sexual. A seleção sexual ela tem a ver com essa questão da seleção de um sexo, né, por característica do outro. Então, machos selecionam fêmeas a partir de características que as fêmeas apresentam, e fêmeas selecionam os machos a partir de características que eles apresentam. Certo? Uma configuração que é bastante comum na natureza, mas que, claro que há exceções, né? Geralmente, um componente tem a ver com competição por parceiros. Isso é mais comum a gente encontrar em machos, né? Então, é muito mais comum que os machos
realizem competição entre si, por fêmeas, né? E fêmeas escolham. Então, basicamente, você tem o sexo que compete e o sexo que escolhe. Certo? E aí, claro, né? Para a competição vão ter uma série de adaptações relacionadas à competição e para a escolha vão ter um conjunto de outras adaptações. Certo? Uma adaptação que é bastante comum para as fêmeas é o investimento parental. Então, é muito comum que as fêmeas que escolhem, que tem, né, essa característica, né, as espécies que têm fêmeas que escolhem, é que os óvulos tendem a ser grandes. É muito comum que haja ou um processo de gasto energético para a produção de óvulos grandes ou de gasto energético para cuidado parental, e aí boa parte do cuidado parental sob a responsabilidade da fêmea. Então, é muito comum quando há esse tipo de evolução por seleção, certas características que são muito atribuídas às fêmeas e outras que são atribuídas aos machos, certo? E aí, nesse caso, né, a fêmea ela investe mais tempo, alocando recursos para a gaveta maior e com cuidado parental. E aí, na hora que a gente olha na natureza, o que vai acabar acontecendo nas populações é que muitos machos que são maduros sexualmente e poucas fêmeas, né? Então, o que acaba acontecendo é que é um balanço, né? É muito comum ter a proporção de machos férteis, né, ou maduros sexualmente, costuma ser maior que aquele de fêmeas, certo? Então, porque acaba tendo um balanço entre esse investimento, né, para a produção de gametos e cuidado parental. Isso reduz os tempos, né, em que as fêmeas são receptivas. Vou explicar isso de outra forma. Vou pegar nós humanos como exemplo, tá? Um indivíduo do sexo masculino, humano, a partir do momento que ele chega na puberdade, ele produz espermatozoides todos os dias. Então, esse indivíduo é capaz de produzir descendente a qualquer momento, em qualquer dia. As mulheres da nossa espécie, elas são férteis, né? Elas podem estar receptivas ao sexo a qualquer momento, porque tem um componente cultural, né? Mas que elas são capazes de produzir um descendente, isso acontece poucos dias no mês. Enquanto os homens, eles podem produzir descendente a qualquer momento, as mulheres, elas têm um período fértil que dura lá de 2 a 3 dias por mês. E aí, Joyce, a questão do homem tem uma questão cultural muito forte, viu, que interfere. Aqui na nossa cultura, certas questões são permitidas para o homem e não para a mulher. Se a gente analisar em outras partes do mundo, as coisas não são bem assim, né? Então, tem essa questão biológica, né? Mas para os seres humanos, a questão cultural é muito importante, né? Mas pensando em cachorro, por exemplo, vamos pensar cachorro. Se estiverem macho e fêmea, o macho ele está pronto para produzir descendente a qualquer momento. Agora, a fêmea, ela tem lá o período do cio, né? Que vai ocorrer uma vez a cada 4, 5, 6 meses, né? Que é nesse sentido, né? Que as fêmeas, elas não estão receptivas em período fértil o tempo inteiro. Certo? Entenderam isso aí, pessoal? Bom, então, tranquilo. Essa parte é bem sossegada. Uma questão que é bem comum para machos, né? Como há um processo de competição, algo que é comum a gente encontrar são elementos corporais que ou tornam o macho maior ou que tornam ele mais hábil numa competição de luta corporal ou num ritual de dança, né? Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, um tamanho corporal maior para machos do que para fêmeas, principalmente machos que têm embate físico, tá? Então, por exemplo, o que acontece aqui com essa espécie de cervídeo, o que acontece com os leões marinhos, né? Então, que são 2 machos brigando pela fêmea. Só para vocês terem uma ideia, né? A fêmea do leão marinho é essa que está aqui embaixo e o macho que está em cima, né? O macho é muitas vezes maior que a fêmea, inclusive durante a cópula, não é raro que o macho produza fraturas severas na fêmea e elas acabem morrendo por hemorragia interna. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho. Então, normalmente, quando você tem lá machos muito maiores que as fêmeas, isso é um indicativo que, durante a evolução, houve um processo de seleção sexual que favorecia machos que eram mais fortes em virtude deles apresentarem esse tipo de competição
que envolve luta corporal, tá? Claro que há muitas variações, né? Então, por exemplo, às vezes a variação ela tem a ver com comportamento, né? Para babuíno, né, os machos são ligeiramente maiores que as fêmeas, né? Só que é uma associação macho e fêmea com cuidado de filhote, né? E machos podem se associar com machos do mesmo bando para combater um rival. Então, além da questão morfológica, você encontra alguns padrões de comportamento, né? Então, macho e fêmea ajudam no cuidado parental e macho ajudam a afastar, né, inimigos ali daquele grupo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, esse tipo de presença de esses dimorfismos relacionados à dentição, né, essa variação da dentição, ela tem relação com esses embates, né, que as espécies promovem. E aí, só algo interessante, nós não temos caninos desenvolvidos desse jeito, tá? Então, isso é um indicativo que, durante a nossa evolução, embates, né, entre machos não é algo comum. Tá? Então, os machos da espécie humana provavelmente não houve um processo de evolução relacionado a machos lutarem entre si por fêmeas. Porque nós não somos muito maiores, né? Os homens não são muito maiores que as fêmeas, que as mulheres. E a gente não apresenta essa dentição, que é um indicativo, né, de comportamento agonístico. Comportamento de mecóptero, né? Os mecópteros, eles são esses insetinhos aqui da ordem Diptera, né? Eles podem usar, por exemplo, um artrópode morto para ofertar para as fêmeas, né? Também eles podem ofertar uma saliva nutritiva em folhas e também forçar a cópula, né? Então, aqui um exemplo, né, de macho forçando, dando um presente, tá vendo que aqui tem um macho e a fêmea, e aí o presente que a fêmea está se alimentando. Então, o macho ofertou o presente e aí se aproveitou. Mas vejam que eles podem também ofertar substância nutritiva em folha ou forçar a cópula. Certo? Outros comportamentos também são comuns, quando espécies evoluem por seleção sexual, né? O caso, por exemplo, do comportamento satélite de anuros, que os machos ficam... tem uma fêmea lá que é fértil, e os machos eles ficam circulando ao redor até que um faça a cópula. Machos de vagalume podem mimetizar os pirilampos, os lampejos, né, das fêmeas e atrair as fêmeas e aí copular com elas. É comum, por exemplo, que o primeiro macho que copular dentro da fêmea, o esperma dele tem vantagem sobre os demais, que é o que acontece com insetos, aves, tubarões. E muito comum para peixes, né, a guarda das fêmeas. Então, o macho ele impede que outros machos cheguem guardando a fêmea. Aqui a questão das girafas, né, que tem a ver com a escolha da fêmea. Presente nupcial, né, igual aconteceu lá com os mecópteros. Então, aqui tem a questão da oferta de substância nutritiva ou de alimento para a fêmea, para que ela se torne mais afeita, né, a cópula. Aqui presente nupcial de novo. O monopólio de recursos e guarda de fêmea, o peixe beta faz isso, né? Então, quando está no período fértil, ele impede que qualquer outro macho chegue. Mas depois que sai do período fértil, você não pode deixar nem a fêmea junto, né? Porque ele tende a matar a fêmea. O pavão, né? Que usa um ritual de dança. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, gente, esse ritual dele é tão forte que ele consegue convencer perua, galinha. Né? Então, se tiver, por exemplo, um lugar que se tiver pavão, galinha, peru, o fato do pavão fazer esse ritual, ele consegue convencer, inclusive, fêmeas de outras espécies, tá? Não só as louco! Fêmeas. É bem louco isso mesmo. Você tem uma ideia da força, né? Mas é interessante que até pra gente, esse ritual, a gente fica meio paralisado, né? Na hora que eles abrem a asa e fica balançando, né? A gente fica até meio desnorteado, né? Eu não sei se vocês já assistiram Cavaleiros do Zodíaco, tinha um dos Cavaleiros de Prata que ele usava justamente essa estrutura, né? Na batalha, ele criava essa tinha mesmo, tinha mesmo. Eu não lembro qual que é, mas era um dos de prata, né? É isso aí, Joyce, ele super atraente, você viu, ó, todo mundo viu o pavão. Era o... não lembro não.
Eu também não lembro qual que era, mas eu lembro que ele fazia isso. Acho que ele lutou com o Ikki, não foi? Eu acho que foi o Ikki que lutou com ele. Então, eu tava confundindo esse aí com o Ikki, no caso. Mas o Ikki é Fênix, né? O Ikki é Fênix. Mas tem um que acho que eles lutaram. Ele fazia tipo que ele hipnotizava, né? Usando esse ritual. Não lembro agora. Eram muitos cavaleiros de prata, né? Fica difícil. Só os de ouro que dá para lembrar e alguns de bronze, né? A questão de dança, né? Ave do Paraíso, que aí geralmente os machos, né? No caso, eles apresentam plumas muito mais ostentativas, né? Que as fêmeas. E todo esse processo, né? De movimentação corporal para convencer as fêmeas que eles são os melhores, né? A diferença de tamanho, pessoal, no caso de inseto, para mamífero é muito comum que machos sejam maiores que fêmeas, né? No caso de inseto é comum o contrário, fêmeas serem bem maiores que os machos, né? Então nessa figura aqui, a fêmea está à direita e o macho está à esquerda. Para répteis também isso é comum, viu? Por exemplo, tartaruga geralmente a fêmea é maior que o macho. Esse maior tamanho tem a ver com questão de gasto energético para a produção de ovos. Caso de fazão, mesmo caso do pavão, né, que é a fêmea, a branquinha, e o todo coloridão macho. O órix, né, que o macho apresenta córneos desenvolvidos, que tem a ver com essa questão da autocorporal, a fêmea não. Caso de quelônio, né, a fêmea é bem maior que o macho. Tem a ver com a questão mesmo do acúmulo de energia e de recursos para dar conta de armazenar os ovos e botar. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, e nós humanos, né? Será que tem seleção sexual para a gente? O que vocês acham? Eu acredito que sim, professor, mas chega a ser algo mais cultural. Mas será que antes do desenvolvimento cultural, da evolução cultural, será que existe algum tipo de processo que tem a ver com a nossa biologia? O que seria algo que é importante para a atração para humanos? O que vocês acham que é bastante importante para humanos? Por exemplo, quando você se sente atraído por alguém, geralmente o que te leva à atração? Tirando a questão psicológica, a questão física, o que te chama a atenção na questão física? Beleza. Alguém fala? Fala, Joyce. Você é baixinho. Nada não. Tô pensando. Por exemplo, aqui nesse slide, essas pessoas que estão aqui à esquerda, vocês acham que elas são bonitas ou feias? Bonitas. Bonitas. Só que aí entra toda uma questão estética, né? E o que de estético, Camila? Qual estética aí? O corpo que tá aí é meio considerado um corpo padrão, que geralmente chama mais a atenção das pessoas. Pois é, que aí é uma construção cultural, né? A questão, né, de determinados vai padrões depender do conceito de beleza de cada um, né? Cada um enxerga de uma forma diferente. Mas assim, olhando só para o rosto, esse padrão de rosto, ele é considerado bonito? Sim. Aí o Alex, ele trouxe uma questão muito importante, né? É a simetria? A simetria, a proporção, né? Se a gente analisar aqui, esse rosto aqui, gente, não é um rosto de pessoa que existe de verdade, tá? A partir de proporcionalização, né? Mesma distância, né? O rosto simétrico, né? Mas utilizando certas marcas de rosto feminino e rosto masculino, os autores, né? Eu vou falar deles mais um pouquinho daqui a pouco. É um artigo que eu até sugiro que vocês leiam. Eles criaram, né? Rostos que seriam padrão masculino e padrão feminino, que seriam rostos que seriam considerados bonitos, né? Independente da cultura. E aí o que eles têm em comum é a simetria e padrões de masculino e feminino muito bem evidenciados, né? Então, por exemplo, se vocês analisarem o rosto masculino aqui, vocês vão perceber que essa parte aqui ele é um pouquinho mais projetado que no rosto feminino. Outra coisa interessante, essa distância aqui, ó, da pálpebra para a sobrancelha, em homens é menor que em mulheres.
certo? Então, são características consideradas masculinas e femininas. Rosto mais arredondado é considerado mais feminino que rosto mais ovalado. Essa distância aqui, ó, em homem é menor do que em mulher. Os lábios femininos tendem a ser mais desenvolvidos que os masculinos, né? Eu não sei se vocês assistem algum programa que tenha drag queen, ou, por exemplo, o Pablo Vittar, né? O Pablo Vittar é um homem, só que ele consegue, a partir da maquiagem que ele faz, criar uma ilusão de rosto feminino. Vocês assistem um programa que chama Drag Race, né? O Post Drag Race. É muito comum que as drags elas passem cola na sobrancelha, porque para poder, ou raspem a sobrancelha, né? Porque algo que é bastante feminino é essa distância aqui entre a sobrancelha e a pálpebra. Em mulher é maior e em homem é menor. E aí, qual que é a alternativa para uma drag queen? Ou você cobre a sobrancelha ou você raspa. E você vai precisar desenhar a sobrancelha numa posição um pouquinho superior. É justamente isso que eu queria falar com vocês. Se existem certos padrões que podem ser considerados bonitos, e eles têm a ver com simetria, proporção, e certas marcas, né, que têm a ver com a questão de um rosto masculino e um rosto feminino, vejam que não é uma questão cultural, tá, gente? A distância da sobrancelha para a pálpebra tem a ver com a questão hormonal. Essa parte aqui, ó, que em homem é mais desenvolvido, se tiver algum homem perto, ou os meninos tiverem alguma menina perto aí, vocês vão perceber que em menina isso aqui é reto. Em homem faz tipo a gente sente aqui faz tipo uma ondinha, né? Por isso que é possível, a partir de um crânio, saber se é um crânio de um homem ou de uma mulher, tá? São marcas que têm a ver com a questão da liberação dos hormônios durante o desenvolvimento, certo? Então não depende da cultura. Então, se essas marcas elas foram mantidas na espécie, quer dizer que isso é uma evidência forte de que nós provavelmente evoluímos por seleção sexual. E aí, o principal caractere morfológico que deve ter sido utilizado foi o rosto. Se as marcas estão principalmente no rosto, quer dizer que o rosto ele acaba sendo ele mostra essa evidência de evolução por seleção sexual. Porém, atualmente, a gente não pode... Eu estou falando que provavelmente a nossa espécie evoluiu por seleção sexual. Mas não quer dizer que esses padrões que os nossos ancestrais selecionaram, eles são os mesmos que valem para hoje, tá? Nós temos muitos vieses da cultura. A Camila falou bem, quando ela fala do corpo, realmente esse homem e essa mulher que estão ilustrados aqui na figura do meio, eles têm padrões corporais que a cultura do brasileiro admite como belo. Então, isso é uma beleza para o brasileiro. Não quer dizer que seja beleza para todos os lugares, né? Então, a gente tem muita influência hoje da cultura sobre o que é bonito e o que é feio, né? Então, a gente tem marcas no nosso rosto que indica uma evolução para a seleção sexual, mas não quer dizer que isso ainda seja válido hoje. Apesar da simetria ser algo que a gente considera, rosto simétrico, a gente considera geralmente bonito, né? Tem outros elementos que vão, digamos assim, interferir na nossa seleção. E muitos desses elementos a gente não tem nem consciência deles, né? Então a Camila, ela já cantou a bola disso, mas provavelmente durante a nossa evolução houve essa questão mesmo da evolução por seleção sexual, principalmente relacionada ao rosto. E aí nessa imagem aqui vejam que tem vários tipos de rosto aqui, né? Alguns a gente consegue identificar facilmente como masculino, outros como feminino, tem alguns que a gente fica na dúvida, né? Porque existe, claro, variação, né? Então, no caso dessa figura aqui, as características estão bem ressaltadas porque foi uma criação em computador. Mas aí quando a gente vai para a realidade, há uma diversidade de elementos, né? Então, por exemplo, é um homem e uma mulher, né? A distância aqui é grande, né? Da sobrancelha para a pálpebra. Mas essa distância não tanto. E o lábio também não é tão desenvolvido. Será que é um homem ou uma mulher? E aqui, né? Esse rosto é infantil, é um menino ou uma menina, né? Então, e vejo que aqui faltou... Eu preciso atualizar essa figura, né, gente? Porque não tem negro, não tem pessoas pretas aqui, né? Só tem brancos, asiáticos, eu preciso atualizar essa figura mesmo. E aí, eu sugiro para vocês
É muito legal esse site, tá? Eu vou colocar aqui o endereço para vocês. Face Research, deixa eu... Site. Ele... Eu acho que ele... Ah, não, tá aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, que eu vou pegar o site. Eu acho que eles faceresearch.org. Até o semestre passado estava funcionando. Agora... Pessoal, infelizmente, ó, eles... Era esse site que a gente utilizava. Até o semestre passado estava funcionando, tá? Esse semestre, eu pelo menos não consegui entrar aqui no meu computador. Não sei se vocês conseguem. Nesse site, né, eles apresentam uma série de pesquisas que mostram evidência de evolução por seleção sexual em humanos, né? E aí é possível você, a partir de uma foto do seu rosto, tinha um algoritmo que identificava qual é a provável origem geográfica, né? Da morfologia do seu rosto, se é ibérico, africano, indígena, né? E aí era possível, a partir dessa foto, você... se você fosse, por exemplo, um asiático, como seria seu rosto? Se você fosse uma pessoa preta, como seria seu rosto? Se você fosse um indiano, como seria seu rosto? Se você fosse mulher, criança, né? Só que o site não está funcionando. Algum de vocês conseguiu entrar? Ele está falando que é proibido o acesso. Eu acho que nenhum de vocês conseguiu, né? Eu acho que eles... Porque até semestre passado estava funcionando, tá? Mas aí tem um outro site, mas aí eu acho que não dá para fazer tudo isso, que é deles, tá? Esse facelab.org. Mas aí tem um monte de publicações sobre... não tem mais. Que triste. Não tem mais que isso era liberado, né? Provavelmente esse laboratório deve ter fechado. Até o semestre passado a gente está funcionando. Bom, se eu descobrir um outro que faça isso, eu aviso para vocês, tá? Mas aqui eu estou vendo que eles têm atividade aqui até outubro de 2018 no site, né? E aí que esse serviço estava vinculado, né? E aí agora não tem mais, não é mais possível. E aí aqui tem um negócio de fazer login, mas não está funcionando. Certo, vai saber o que aconteceu. Bom, fiquei triste agora, era tão legal. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, né? Então, a mesma técnica que foi usada aqui, para esse rosto, um autor brasileiro, né, que é a Camargos, em 2009, fez um estudo parecido. E aí vejam que ela, a partir, né, de computação gráfica, ela criou 2 formatos de rosto, né, que seriam formatos de rosto considerados belos, porque eles têm a simetria e os padrões masculino e feminino bem estabelecidos. E aí, facilmente a gente consegue identificar quem é o homem e quem é a mulher, né? Quem que vocês acham que é o homem? Aí. Da direita. O da direita, né? E aí, vejam, a questão da distância, né? Sobrancelha, pálpebra é menor. O lábio, aqui está mais ou menos do mesmo tamanho, né? Mas essa distância aqui na mulher é um pouquinho
maior do que o... Se bem que está parecido, né, gente? Aqui da sobrancelha está parecido, essa parte aqui também a gente consegue identificar, essa parte da maçã do rosto também, né? Na mulher é mais arredondada, no homem tende a ser um pouquinho mais projetada, o rosto tende a ser um pouquinho mais oval ou quadrado para o homem, a mulher tende a ter um rosto mais circular, certo? E aí na apresentação de slides tem a gente consegue, se vocês quiserem detalhe do artigo, tá aqui, tá? Eu coloquei na bibliografia do slide. E aí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma pergunta, dúvida. Por enquanto, tranquilo, professor. Essa parte é bem sossegada, né? Bom, pessoal, com isso